Nosso programa está de volta. A gente quer entender agora se os jovens estão preparados para a vida adulta. Eu recebo aqui no nosso estúdio a doutora Triana Portal, que é psicóloga clínica. Tudo bem, doutora? Tudo bom. Uma delícia te receber aqui, viu? Que bom, uma delícia estar aqui também. Falando sobre um assunto tão importante. Doutora, eu queria começar entendendo. De tempos em tempos muda-se a nomenclatura das gerações. Isso é porque, de fato, a gente vai mudando de tempos em tempos? Sim, isso não é nada científico, tá? Mas alguns estudiosos, né, aí das gerações, do comportamento humano, começaram aí logo depois, nos anos 80, com essa nomenclatura para, assim, categorizar, né, as pessoas de cada geração, né? Então a gente começa lá com os baby boomers, que é aquela geração que veio logo depois da guerra, né, que teve aí... Nasceu muita gente, então são os nascidos lá em 1950, 60, que foram jovens nos anos 70. Né? Aí a gente tem a geração X, e a ideia das letras, na verdade, assim, não tem um porquê. Né? Então, o Baby Boomer veio pelo boom de nascimentos, né? Pela quantidade de nascimentos que teve depois... da guerra. Pelo boom dos bebês. Aí a geração X, porque X como X em matemática. Geração X. E aí continuaram com Y e Z, que é a geração que a gente tem agora, que nasceu a partir dos anos 2000. Então a geração, para a gente agora explicar um pouquinho para quem está assistindo, eu sou da geração X, a geração X é dos anos 70 até 79, né? Que em 80 você já começa a geração Y, e nos anos 2000 a gente tem aí, começou a geração Z. E você é da geração Y. Tô com 31. Tão falada, né? Na verdade, quem estuda as gerações fala muito da geração Y, porque ela tem uma característica muito peculiar, né? Porque eles viveram muito essa questão da globalização. A gente está nessa fase intermediária, né? Da mudança de tudo, né? Da mudança até da mídia. Sim. Essa geração multimídia, a gente acompanhou um negócio estranho, né? Sim, essa geração, ela, né, teve a questão da globalização, que trouxe muita informação, e mais a questão dos computadores, dos smartphones, de tudo que veio da parte de informática. Né, que deixaram eles hiperconectados. Doutora, eu tenho uma pergunta, que é sobre a influência da criação dos pais. A gente estava conversando nos bastidores e eu falei, doutora, eu sou geração Y? Ela falou, é geração Y. Eu sou uma pessoa muito tradicional. Eu fui criada por pais muito tradicionais, com horário para entrar, horário para sair. Até o colegial, mamãe levava para a escola e trazia. E eu percebo que tem muita influência, sim, de como eu fui criada. E eu era muito diferente de outros colegas ou de outras colegas que já eram criados dessa maneira mais liberal que a geração Y foi. Quanto que essa influência dos pais pode interferir em que tipo de ser humano a gente vai ser, apesar das gerações? Muito. Isso que você falou é interessante, porque quando também a gente fala, né, sobre geração, aí você foca o quê? No jovem que mora em São Paulo, um jovem de família mais abastada, né? Então, assim, parece que a gente faz um corte e só vê um tipo de população. E, na verdade, por exemplo, se a gente pensar na população que vive na zona rural, é completamente diferente. É uma geração Y porque nasceu dentro desses anos, mas eles têm outra vivência. Eles conseguem ter a paciência que o Y da cidade não tem, porque eles vivem processos. Né? Então, eles veem lá a árvore crescendo, eles sabem que eles têm que esperar pelas coisas. É outro mundo, vamos dizer. Então, assim, a gente tem que considerar o local em que a pessoa está inserida e também o jovem que mora na Inglaterra é diferente do jovem que mora no Brasil. Existe algumas coisas que são comuns, né, ao jovem, à juventude, a todas as pessoas, mas algumas características dependem do ambiente socioeconômico, de questões culturais, tudo isso. E a família também, a forma como você é criada. Isso importa muito. E lógico que você vai ser uma pessoa que vai ter mais ou menos problemas de acordo com o que você tem. Você estava falando aí de educação financeira.
Isso é muito interessante, porque se você vem de uma família em que assim, os bens não são tão, vamos dizer, valorizados, que a pessoa já tende a gastar um pouco mais, você vai desenvolver, né, nesse filho, no jovem, essa característica também. Isso aconteceu muito, né, eu estava ouvindo a tua fala, aconteceu muito com a geração Y, porque eles vieram, então assim, a geração anterior, o que acontecia? Quando eles entravam no emprego, eles queriam fazer, seguir, né, todo o percurso do trabalho para chegar lá na velhice e ter tranquilidade, poder usufruir do que eles guardaram, né, fazer um patrimônio. Então era importante ter sua casa própria, o seu carro, ter uma poupança, ter tudo isso, se resguardar e lá na aposentadoria aproveitar disso, né? Já a geração que veio, ela já veio assim com mais, vamos dizer, com mais conforto, né? Então esses pais já tinham, vamos dizer, uma estrutura melhor. Então quando começa a ganhar dinheiro, para onde vai esse dinheiro? Para o próprio luxo, né? Para o próprio luxo. Ganho um, gasto um, ganho dois, gasto dois, né? É para o prazer, é para viagens, também como eu falei, é um jovem mais globalizado, ele vai, né, ele tem a cabeça mais aberta, eu quero viajar, eu quero... E é mais egoísta também, porque antigamente aquela coisa, então se eu vou ganhar é para a família, né? Porque já tinha um script de vida, então eu vou casar, eu vou ter os filhos, então eu preciso me programar para tudo isso. Essa era a escolha. Agora não. Então muitos jovens optam por não se casar porque pensam, poxa, mas aí eu vou ter aí um ônus maior, eu vou ter que dividir, eu vou ter que gastar com isso e com aquilo, deixa eu viver um pouco mais. E até a geração canguru, que a gente fala, né, e assim, esses nomes todos que parecem até engraçados, mas a geração canguru define essa geração... Que data? Mais ou menos? São os jovens que quase com 30 anos, que eles acabam, 25 a 30 anos, que continuam morando com os pais. Esses jovens que eles já estudaram, já terminaram a faculdade, já estão trabalhando e continuam na casa dos pais. E por que eles continuam na casa dos pais? Não porque eles não têm condição, porque lógico, né, dependendo das circunstâncias, não tem como sair de lá mesmo, mas muitos jovens, eles têm a condição, mas ele fala assim, bom, se eu fico aqui, eu vou ter comida da mamãe, a roupa passada da mamãe, eu vou ter roupa passada, eu vou ter todo esse conforto e eu posso usar o meu dinheiro só para mim. Eu posso comprar um carro novo, eu posso fazer um MBA, então eles vão ficando. Isso hoje não é mal visto. Isso até assim, alguns pais, vamos dizer, fomentam essa atitude, mas não pensa no outro lado também, né? Então, não, ele está estudando, mas ele não está, vamos dizer, fazendo uma poupança, ele não está fazendo pé de meia, ele está ali usufruindo da estrutura, né, e vivendo. Isso pode dar um problema para ele no futuro, assim, como né? preparar, né? Como preparar os jovens para o futuro? Então, por exemplo, talvez chegar nessa fase, se está morando junto, olha, contribua de alguma forma, né, para o ambiente que você está, para que a pessoa enxergue que aquilo tudo não acontece sozinho, né? Que alguém tem que sustentar aquilo, né? Seja com trabalho físico mesmo para, né, lavar, passar a roupa, fazer a comida, como para custear aquilo tudo. Perfeito. Porque senão também esse jovem, ele, né, nunca parou para pensar, ele está centrado nas coisas, nas conquistas dele, não nesses detalhes. Está tudo solto ali, ele não precisa se preocupar com nada, né? E aí também, doutora, esse movimento dos pais dessa geração, que tem se repetido tanto, que está em casa com mais de 25, com 30 anos, é uma geração que pode estar imatura, apesar de repente estar estudando muito, justamente porque não tem que dar conta de nada, não tem responsabilidade nenhuma algumas vezes, né, doutora? Imaturo no sentido, eles são muito preparados, né? Então, porque estudaram, né? Fala línguas, tem uma boa faculdade, às vezes tem um bom emprego, mas não tem a questão das habilidades sociais e emocionais muito bem desenvolvidas, né? Então é isso que a gente precisa pensar para as próximas gerações. E eu acho que isso já está acontecendo. A gente vê que a geração Z, que são esses jovens que estão agora entrando na faculdade, né, estudando para vestibular, eles já têm uma consciência maior de que assim, a vida não é só o prazer. E
e de que a faculdade, a pós-graduação e a língua não garante para ele sucesso. Não é o suficiente. Não é o suficiente, ele precisa mais que isso. Doutora, a senhora falou e me fez lembrar da experiência que eu tenho aqui. Além de jovem aprendiz, a gente tem vários estagiários trabalhando com a gente, que são das gerações mais jovens. Me chamam muita atenção porque alguns deles vêm para o seu primeiro emprego ou para o seu segundo emprego com muita proatividade, com muita responsabilidade. Quando eu vejo isso, eu falo, gente, mas é um prodígio, é tão gostoso a gente trabalhar com essa geração. Sim, estou falando de vocês. Com essa geração, que é uma geração muito jovem e que não dá trabalho. Eu acho encantador quando eu viro para eles, os mais novinhos, e falo, vamos fazer não sei o quê? Eles viram e falam, não, a gente já fez. Eu acho tão bonito isso, eles já tendo essa responsabilidade. Isso tem a ver com a criação também, não tem, doutora? Tem a ver com a criação e uma acomodação. Eu acho que assim, a gente sai de um polo para outro, quando a mudança é muito drástica e brusca, né? Então, assim, de uma geração, né, em que tudo era difícil, em que se poupava, em que para uma outra que foi tudo muito mais fácil. Vida real. Aí depois a gente vê que aquilo não deu certo, então busca-se um equilíbrio. Então a geração Z, eu vejo, tá? Alguns teóricos não, mas eu vejo como a geração que vai ter um equilíbrio e vamos dizer, um prognóstico melhor, né? Como pessoas até considerando, assim, essa coisa negativa que aconteceu da crise, né? A crise trouxe um aprendizado. Porque essa tem geração... 18, 17 anos, mas vai ter que trabalhar, porque aqui em casa a gente precisa que você trabalhe, por exemplo, a gente né? viveu, né, assim, a geração Y viveu um momento em que o Brasil estava crescendo muito, aquela abertura de crédito, tudo fácil, todo mundo comprando, e assim, aquela festa, né, tudo prazer. Agora não, deu aquela apertada. Então essa nova geração pegou essa coisa, não é tão simples assim, olha, as coisas mudam, então a gente precisa ter reserva, a gente precisa se programar. Então eles estão exercitando mais a paciência que a geração Y não tem. Ao mesmo tempo que eles são multitarefa, proativos, conectados, mas são mais distraídos. Era isso que, doutora, eu ia te perguntar isso. Como lidar com a necessidade desse equilíbrio? Porque são proativos, extremamente inteligentes, mas eu também não posso cobrar muito que eles não fiquem olhando no celular de 5 em 5 minutos, ou que eles estejam, às vezes, ali parados, simplesmente pensando em não sei o quê. Como que a gente extrai o equilíbrio dessa geração tão inteligente? Então, são muito distraídos, e assim, até a atividade cerebral deles eles estão ali, imagina, de vocês é a parte só dos elogios, o resto tudo é com vocês, fiquem tranquilos. Mas é verdade, pessoal, eu até tenho uma explicação. Olha que lindo! Tem até uma explicação, porque assim, da mesma forma como a gente modela a nossa voz e cada pessoa tem um sotaque, né, porque você vai modelando e aí depois é difícil tirar, o cérebro também tem essa plasticidade e ele vai se modelando conforme o número de estímulos que ele recebe. Então uma geração super estimulada, eles têm dificuldade mesmo de concentração. Imagina o Davi que nasce, eu vejo os meus sobrinhos, eles pegam às vezes o celular da minha cunhada, vão no WhatsApp, vem o rostinho da gente e mandam um áudio. Eles já estão inseridos nisso, não é, doutora? Sim, eu já recebi áudio de criança, paciente, que não é alfabetizada. Falou, poxa, mas como que pode? Sabe que aquele é o meu nome? É impressionante. Mas enfim, é muita informação. Tem que conseguir equilíbrio, é isso? Realmente assim, muita informação, o que é? Sobrecarrega esse cérebro, então fica aquela coisa mais superficial. Então, nada muito profundo, nada muito profundo e muito jogado, às vezes distraído. Né? O que traz isso também? Aí da parte negativa, o que a gente pode pensar em melhorar, né, na criação dos filhos ou das próximas gerações, né, e assim, a pensar em adensar, em aprofundar os conhecimentos. Então voltar para algumas coisas, por exemplo, estimular o ócio, o tédio, aguentar o tédio, porque a intolerância, a frustração é grande nos jovens. Escolhe uma viagem para um lugar que não pegue celular. Pronto, vai trabalhar muito, não precisa ser muito tempo, né, gente? Que a gente também não aguenta. Mas ali uns dias, de repente, sem celular, tá trabalhando esse jovem, vai ter que ser criativo, vai ter que jogar dominó, sei lá. Exatamente. Né? Então, essa geração não se aprofunda, é mais superficial, é muito distraído, então precisa desse foco de se aprofundar.
ler um livro. Leitura. Então, quando você lê, você pode facilmente, sabe, dispersar, né? Mas você consegue voltar. E o fato de não ter muitas imagens, não ter som, nada disso, aquilo faz com que você se concentre. Você entre naquilo, no conteúdo que está. Então, assim, isso é vamos dizer, um exercício, né? Diferente de você pegar e você assistir um vídeo. Uhum. Por exemplo, o vídeo tem a imagem, tem o som, tem muita informação. Muita informação. Então, esse excesso de informação que promove essa coisa de serem muito distraídos. Doutora, tem patologias que são mais comuns às gerações mais jovens? Olha, a gente fala bastante hoje, né, do déficit de atenção, de hiperatividade. Eu acredito, né, lógico que tem uma parte aí que sempre é multifatorial, uma parte genética, mas tem uma parte que é dos estímulos que a gente recebe, que é o ambiente, é o tipo de vida que a gente vive hoje. É tudo muito corrido, né? E eu estou falando aqui, lógico, a gente está fazendo um corte em grandes cidades, né? Numa vida de São Paulo também, né? Mas outras cidades grandes, em que é tudo muito correndo. Tudo para ontem, né? E a gente cobra mesmo, assim, dos filhos, né? A gente está sempre com pressa. Né? E a coisa feita com pressa não é bem feita. É diferente de você ser ligeiro, rápido. Né? A pressa é a coisa feita sem muita concentração, sem muita profundidade. Faz essa redação de qualquer jeito, faz isso de qualquer jeito porque precisa entregar de repente na escola. Eu lembro, doutora, da minha época, olha eu falando de antigamente, queria fazer um trabalho. A gente ia a uma biblioteca, pegava um monte, lembra disso, doutora? É uma realidade tão distante hoje, né? Eu vou contar pra vocês como é que era a vida difícil. Pegava um monte de livro e tinha que pesquisar ali mesmo, em silêncio, porque não podia fazer barulho em biblioteca, para achar o que você precisava para transcrever e ter um trabalho e ter algo para você depois ou entregar ou até estudar para a prova. Era essa a nossa vida, né, doutora? Sim, tinha que buscar, não era fácil ali num clique no Google, né? Não tinha isso, né? Um clique facinho no Google, já põe ali, já sai digitado. Não, você tinha que escrever tudo, né? Às vezes, dependendo já na faculdade, no meu tempo de faculdade, alguns professores queriam que digitasse. Aí a gente tinha que ou digitar ou mandar para uma pessoa que digitava, esperar o prazo dessa pessoa para devolver. Aí que eu falo, é um processo, né? E esses processos que a gente não tem paciência. O que era uma máquina de escrever, minha gente, que se você errava, você tinha que escrever a página inteira de novo. Então, a dificuldade, assim, do jovem hoje é ter paciência, tolerar, assim, a frustração e esperar as coisas acontecerem. A gente se mistura com essa geração e tem dificuldade hoje também, doutora? Sim, porque a gente parece que tem alguém sempre, assim, é o trabalho, é o trânsito, é a hora, são os compromissos que estimulam a gente a ficar dessa maneira. E a gente, lógico, passa isso para os filhos, não tem como. Tem alguém sempre empurrando a gente está empurrando também, né? Mas é o que eu falo, eu vejo já um movimento, né, das pessoas de tentarem reverter alguns quadros, né? Então, assim, o ócio, que até acho que ainda mas até pouco tempo era muito mal visto, não é produtividade, não, o ócio é valorizado, porque ele faz bem, ele reorganiza a gente. Quanto tempo seria bom? Estou pensando aqui nas férias, por exemplo, doutora. Quanto tempo tentar desligar mesmo do trabalho, das redes sociais, para esse ócio ser positivo? Olha, pelo menos alguns dias aí? Sim. Ou, assim, depende do tanto. Tem algumas pessoas que não são tão conectadas, mas é bom de vez em quando fazer um detox aí de... Doutora, eu vou finalizar pedindo para você deixar um recado para todos que estão nos assistindo sobre essa mistura das gerações e o quanto ela pode ser não só negativa, mas também positiva. E divido que o ano passado ou retrasado, alguns amigos nossos cederam para a gente um lugar para a gente ir e falaram, vocês vão conhecer o paraíso. E a gente chegou no paraíso. Tinha um rio de água doce maravilhoso, uma casinha fofa e não pegava celular e nem internet. Eu olhei pro meu marido e falei, como paraíso, meu Deus, aqui a gente não tem nada. Depois de 3 dias a gente não queria mais voltar para São Paulo, porque era aquilo, sabe? Era o dia inteiro de ócio, vamos fazer alguma coisa, vamos usar a churrasqueira, vamos cozinhar, vamos pra água. Que delícia que foi pra gente. Imagino que pra geração deles seria ainda mais difícil, mas fez tão bem. Então eu acho que tentar recuperar isso é essencial, né, doutora? Sim, eu acho que o meu recado é bem esse mesmo, assim.
é trabalhar os processos, a paciência, a esperar, valorizar o ócio, o tédio, né, para o jovem, para a gente tentar aprofundar, né, para não ser assim, eu tenho uma criança que tem um excesso ela faz todos os esportes, ela faz 3 línguas, mas um pouquinho de cada coisa. É uma coxa de retalhos. Então não é melhor a gente eleger uma coisa que a pessoa faça super bem, né? E não ficar nesse desespero da produtividade. Né? Perfeito. Né? A gente tem que se preparar não só com recursos assim práticos, né? Mas também com recursos emocionais para poder atuar no mundo. É prazer te receber aqui sempre, doutora Triana, foi maravilhoso. Prazer é meu. Muito obrigada. Quem quiser entrar em contato, tem um canal no YouTube da doutora Triana, que é Portal Triana. Tem o Facebook, Espaço de Saúde Morumbi, tá tudo direitinho aí passando para vocês. Mais uma vez, então, obrigada e uma ótima tarde, viu? Fica com Deus. Tarde. Eu vou para um break, daqui a pouquinho eu tô